E agora no Jornal Brasil Atual a gente continua falando dessa tragédia que aconteceu aqui na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, que vitimou a professora e outras 5 pessoas feridas no ataque à faca na escola estadual Tomásia Montoura. A gente vai conversar agora com o Roberto Guido, que é diretor da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, exatamente sobre essa situação que a APOESP já vem denunciando há muito tempo, né, Roberto? Desculpa. Muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Brasil Atual. Em primeiro lugar, a APOESP se solidariza com todas as vítimas envolvidas, as famílias das vítimas envolvidas nesse mais um lamentável episódio da história da educação paulista. Infelizmente, você tem razão, há tempos nós vimos denunciando, não só de forma, digamos, com os fatos, quando se apresentam, mas também, antes deles ocorrerem, a gente tem pesquisas feitas anteriores. Essa semana vamos lançar mais uma pesquisa vai ter o lançamento dessa pesquisa amanhã, e depois um ato, inclusive, com relação a esses episódios que ocorreram. Mas o problema é o seguinte, o governo do Estado apresenta propostas completamente descabidas para um problema que é crônico. Infelizmente, a mídia tradicional coloca em evidência só quando acontecem essas tragédias, como aconteceu lá, por exemplo, em Suzano, agora aconteceu de novo aqui na região do Butantã. Esses episódios eles chamam atenção, mas há um processo, digamos, que as escolas, principalmente as escolas dos grandes centros urbanos, que vem apresentando problemas cotidianamente. E essas violências, a Secretaria da Educação faz questão de abafar a violência cotidiana que a escola vive. Então, é esse problema que nos atinge e que a gente insiste. Medidas como o policiamento dentro da escola não têm o menor sentido. Assim como nós temos reivindicado a necessidade de, no entorno da escola, você ter um aumento do policiamento. Mas dentro das escolas, nós temos que ter procedimentos, inclusive, que possibilitem você ter um maior controle. Por exemplo, a ausência de funcionários, que nós temos denunciado insistentemente dentro das escolas. Outro exemplo, a superlotação, principalmente nesses, como eu disse, nos grandes centros urbanos, onde a violência é mais incidente, geralmente você tem uma superlotação das escolas, e que acaba sobrecarregando os poucos funcionários e professores que temos. Então, você tem um processo também em que a escola, por conta de um modelo de gestão que vem desde a Secretaria de Educação, você tem uma escola antidemocrática, que não se abre para a comunidade, que não dialoga com a comunidade. E, por fim, um único projeto que parecia que tinha assim, um certo sentido, que a gente sempre colocou como uma questão relativamente positiva no meio de tanta violência, era a situação do professor mediador, que eles extinguiram. Então, que fazia um papel dentro das escolas, com a família, com a comunidade e tudo mais. Então, há uma série de questões que a gente vem levantando e que, diante da comoção, o governador vai a público falar em policiamento interno das escolas, e isso, de fato, não resultará numa diminuição da violência, pelo contrário, armas dentro da escola já começa a demonstrar o fracasso da própria escola. Então, é por isso que nós temos que nos opor a essa proposta que o governador sinaliza que vai ter. E, é claro, esse caso da Elizabeth Pinheiro se soma a mais uma vítima da violência urbana, mas a gente tem que
como eu disse, né, ver o processo todo, como ele vem ocorrendo, não só na Escola Tomás Amontoro, mas no universo das 5.500 escolas do estado de São Paulo. A gente está conversando com o Roberto Guido, que é diretor da APOESP, sobre esse fato que aconteceu em São Paulo. E sobre isso que você acabou de falar, esse programa que foi inclusive orientado pela própria APOESP e foi abandonado pelo governo do estado de São Paulo, esse programa de mediação. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como se dava esse trabalho, Roberto, porque do jeito, exatamente como você falou, agora já começam a aparecer propostas de policiamento dentro da escola. Eu estou vendo um momento que vão falar, precisamos de ter detectores de metal para a entrada dos alunos dentro das escolas. Uma situação, mais uma vez, bizarra, tentando copiar soluções ruins de outros países. Como é que você fala? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho que começou a ser desenvolvido em 2009. Daqui a pouco a gente fala também sobre a falta de trabalhadores dentro das escolas, mas especialmente sobre esse trabalho que foi desenvolvido a partir de 2009 e foi abandonado pelo governo do estado de São Paulo. A questão da violência na escola, ela não passa necessariamente por uma medida exclusiva, né? É um conjunto de medidas que precisam se intercambiar e produzir, né, uma sensação de tranquilidade dentro do ambiente escolar, né? Agora, obviamente, dentro desse conjunto de ações está a relação que se estabelece com a comunidade, né? No seu entorno, né, aqueles que são usuários da escola e aqueles que não são usuários da escola, né? Como é que a relação da comunidade se dá com aquela unidade escolar, que ajuda, inclusive, a preservar o patrimônio, né? A ter um vínculo mais orgânico que possibilite, inclusive, a expulsão do tráfico, né? Ocupando os espaços, né? No entorno da escola com essa ação comunitária. Obviamente que isso exige uma estrutura, e essa estrutura é aquela garantida, por exemplo, com a manutenção de um professor para fazer um processo de mediação entre a escola, as famílias, a comunidade, né? Isso somado a outros aspectos, né, seria importante para a solução do problema. Agora, o que nós tivemos ali, além do fim desse programa, foi também cada vez mais um asfixiamento da escola, dos seus processos decisórios, né? O Conselho de Escola, que é um mecanismo importante de gestão escolar e que tem participação de pais, alunos, estudantes, né, funcionários e professores, foi cada vez mais sendo esvaziado, né, na estrutura de decisão das escolas, e essa gestão, que era algo próximo a uma gestão democrática, não totalmente, mas uma gestão democrática, foi dando cada vez mais, nesses últimos anos, a uma gestão autocrática das escolas. Então, o processo decisório, e isso é um modelo que vem da Secretaria de Educação e vem de cima para baixo nas unidades escolares. Então, isso, como a gente acaba constatando, né, atua para aumentar, né, o distanciamento da comunidade escolar, né, as famílias e tudo mais do ambiente escolar. E essa é uma das grandes questões que a gente tem que colocar, né? Não é só a volta do programa, o programa é fundamental, mas é necessário que se retome, né, um conceito de gestão democrática dentro das escolas, com uma efetiva participação das famílias, para que a gente possa dar conta desses e de outros problemas que afligem as unidades escolares no estado de São Paulo. Guido, no início desse mês a APOESP também já tinha feito uma denúncia sobre a falta de funcionários que ajudam nesse trabalho de permitir a convivência entre os estudantes. Atualmente o Estado tem cerca de 24.500 agentes na ativa, de acordo com a Secretaria da Educação, a própria Secretaria da Educação. Isso representa menos de 1% dos quase 3,5 milhões de alunos que são matriculados na rede estadual.
proporcionalmente a um agente para cada 143 alunos, ou 4,6 agentes para cada uma das 5.300 unidades no estado. O governo de São Paulo fez, inclusive, um chamamento emergencial, mas ainda está muito aquém da necessidade para você ter o funcionamento normal de uma escola e, por conta disso, os professores acabam também sendo sobrecarregados, não? Sim, a nossa presidenta, a professora Bebel, né, também deputada estadual, que foi referenciada no início, tem feito essas denúncias, né, na Assembleia Legislativa, né, a POSP como um todo tem feito, né, essa denúncia a respeito da falta de estrutura e de funcionários, né, dentro das escolas. E, obviamente, que essa situação se agrava, né, porque além de não contratarem, não fazerem concursos ou anunciarem de forma extremamente insuficiente para a demanda, né, alguns números, né, o problema se agrava pela implementação da PEI, né, do Programa de Ensino Integral, né, aqui no estado de São Paulo, que foi feito de forma atabalhoada, né, atropelando os conselhos de escola, atropelando as comunidades escolares. A implementação que, ao invés de incluir, excluiu, porque muitos estudantes, né, a implementação que não é dialogada com a comunidade resulta nisso. Muitos estudantes que precisavam do contraturno para exercer uma outra tarefa, uma outra atividade, seja remunerada ou não, né, optaram por abandonar a escola porque não teriam como ficar numa escola que ocuparia quase que o dia inteiro, né? E aí, inclusive com um conjunto de disciplinas, um conjunto de, digamos, componentes curriculares que muito pouco tem a ver com aquilo que eles falam de itinerário formativo ou qualquer coisa assim, né? Que o aluno possa escolher em função da reforma do ensino médio que foi feita no governo Temer e que nós queremos a sua revogação imediata. Porque aqui no estado de São Paulo a implementação deste currículo, né, que é uma coisa absurda. Os estudantes não se preparam nem para uma profissão e muito menos para a continuidade dos estudos, né, com uma redução, inclusive, daquelas componentes curriculares que são necessárias para a formação integral de uma pessoa, né? As humanidades, por exemplo, foram todas ceifadas, ou praticamente ceifadas. Português e matemática concentram, né? Mas é um português instrumental, é uma matemática utilitária, né? Então, nós temos problemas sérios com esse currículo que foi implementado aqui para ir junto com a PEI, né? Então, vejam só, você tem uma falta de funcionários associado a um aumento do tempo dos estudantes nas escolas com um currículo que é completamente inadequado para a demanda. É um verdadeiro coquetel esperando para que alguém acenda o pavio e exploda. Pois é, um relatório que foi produzido durante o governo de transição, antes do início do governo Lula, na área da educação, mostrava que os profissionais da educação precisam ser formados para identificar alterações de comportamento dos jovens e fatores psicológicos. Cita que é preciso ficar atento a, abre aspas, interesse incomum por assuntos violentos e atitudes violentas, a recusa de falar com professoras e gestoras mulheres, agressividade e uso de expressões discriminatórias, exaltação a ataques em ambientes educacionais e religiosos. Também diz esse documento que é imprescindível um trabalho pedagógico em educação crítica da mídia e do combate à desinformação, além da presença permanente de psicólogos nas escolas, o que também não é comum na rede pública. Ou seja, esses problemas já vinham sendo apontados há muito tempo. E como você ressaltou, a escola aqui no estado de São Paulo, enfim, esse novo ensino médio, tentando ressaltar outras coisas que fugiam à necessidade premente. Diante dessa situação toda, Guido, o que a gente pode falar para os pais e mães que têm seus filhos indo para a escola e também para os professores que enfrentam toda essa situação nesse momento? O que o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo pode falar de informação, enfim, de apoio para tanto pais, mães, alunos e professores e funcionários? Não, em primeiro lugar, né, é preciso... Você falou da questão da formação dos professores. Antes de
me referir aos pais, é importante a gente lembrar que é necessário, sim, uma formação, como você disse, mas é necessário que se garanta, além da formação, né, o tempo para essa formação. Né? E é uma formação, isso tem a ver com uma formação inicial que foi abandonada, inclusive, nos últimos anos, a pretexto de um MEC que queria uma escola sem partido. Né? Isso prejudicou muito os cursos de formação de professores, né? Para o que já era antes. Imagine com essa demanda que você disse que é necessário, né? E todos nós concordamos que é preciso ter os professores. E aqui no Estado, além dessa formação inicial prejudicada, a formação contínua também, né? Que a gente demanda, porque é necessária a atualização, e isso tem a ver com jornada. Então, você vejam que os assuntos todos, quando nós discutimos aqui, de jornada, de condições de trabalho, eles estão extremamente associados não só à qualidade de ensino, mas, obviamente, a questões como essa de segurança. Né? Por isso que aí, entrando no gancho que você pediu, por isso que é importante para a construção de uma escola nesse sentido, é fundamental a união entre, né, a comunidade escolar e a escola. Esse é um princípio. Né? Obviamente que uma escola que seja refratária à comunidade escolar, ela tende a ter maiores problemas, né, com relação à sua segurança. Então, o que eu tenho a dizer é que é preciso, né, fortalecer a participação comunitária nas escolas, né, os pais participarem dessas discussões todas que envolvem a qualidade de ensino, né, e, ao mesmo tempo, cobrarmos do governo soluções que sejam reais, não é? Botar câmera nas escolas, botar polícia nas escolas, muito pouco vai ajudar, né? A escola não, eu não posso reproduzir um ambiente, digamos, penitenciário dentro das escolas. As escolas já têm grades, agora já tem câmeras, agora vai ter polícia. Eu não posso fazer isso porque, como eu disse aqui, né, se nós reproduzimos um ambiente prisional, né, nas unidades escolares, é porque nós fracassamos. É por isso que nós, professores do Estado, lutamos por uma escola viva, uma escola democrática, com a participação da comunidade. E melhor que ter policiais, seria importante ter psicólogos, inclusive, para fazer também essa mediação, ajudar esses professores nessa mediação, esse trabalho que, inclusive, já tinha sido iniciado a princípio, proposto pela própria POSP lá em 2009, e, como você lembrou bem, foi abandonado pelo governo do estado de São Paulo. Isso, exatamente. Tá certo. Quero agradecer aqui. Pode falar. Não, Rafael, é isso. Né? Eu queria, né, trazer o abraço da nossa presidenta, a professora Bebel, que é deputada estadual, para todos, né, nossos ouvintes, e toda a direção da POSP. Né? Como eu disse no início, nos solidarizamos com todos os familiares envolvidos nesse lamentável episódio, mas nós temos que também atuar mais, né, não só na época em que acontecem esses episódios, né, principalmente a imprensa corporativa, profissional, né, sempre quando ocorrem esses episódios, né, há uma cobertura, né, muito intensiva. Mas aqueles problemas que vão resultar em episódios como esse, que são cotidianos, poucas vezes são abordados. Então, de parabéns vocês, né, para dar espaço para que a gente possa fazer uma análise crítica, um pouco mais crítica, desses episódios e como eles podem ser tratados. Pois é, para a gente terminar de verdade agora, Guido, a Secretaria Estadual de Educação, em algum momento, já fez contato com vocês ou chamou a POSP, o Sindicato dos Professores, enfim, os profissionais que estão em contato direto com esses alunos para conversar e procurar alternativas que não seja a repressão policial dentro das escolas? Não, sobre essas questões específicas, não. Tivemos, a nossa presidente, a professora Bebel, teve já algumas reuniões, né, com o secretário,
mas não sobre essa questão. Agora, como eu disse, amanhã, né, nós estaremos lançando essa pesquisa, mais uma iniciativa, né, nossa, de uma pesquisa sobre a violência, né, que abordou 6.000 pessoas, né, um universo de 6.000 pessoas, entre pais, mães, estudantes e professores, sobre a questão da violência escolar, e, obviamente, né, isso vai entrar com mais intensidade, até por conta dos fatos, no debate nosso com a Secretaria da Educação. Né? Perfeito. Amanhã, inclusive, após o lançamento da pesquisa, né, nós vamos realizar um ato, né, na Praça da República, em frente à Secretaria da Educação, né, em função dessa situação. Né? Então, vamos amanhã, vamos mandar o release para vocês, inclusive, das 2 atividades que vamos estar realizando aí amanhã, quarta-feira. Não precisa nem de release. Esse já é um assunto que normalmente a TVT, a Rádio Brasil Atual, cobre durante a sua programação. Guido, muito obrigado pela tua participação, os esclarecimentos. Forte abraço para você. A gente continua em contato. Um abração. Conversamos com o Roberto Guido, que é diretor da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.